Ela pergunta: quer que eu faça do meu jeito ou do seu? O milionário responde: quero ver o seu. E foi ali que ela percebeu que ele sempre preferiu o lado indomado dela. Helena Martins nunca imaginou que um simples café derramado poderia mudar sua vida para sempre. Era uma manhã de segunda-feira típica em São Paulo. Trânsito caótico, céu nublado e ela correndo atrasada para mais um dia no escritório de arquitetura, onde trabalhava como júnior. Aos 26 anos, Helena havia se acostumado com a rotina de acordar às 6h, pegar 2 ônibus para chegar ao centro da cidade e passar o dia inteiro desenhando projetos que outros arquitetos assinariam. Naquela manhã, equilibrando uma xícara de café e uma pasta cheia de plantas arquitetônicas, Helena subia as escadas do prédio comercial quando esbarrou em alguém que descia apressadamente. O impacto fez o café voar diretamente na camisa social branca de um homem, que mesmo no susto, tentou segurar Helena para que ela não caísse. "Meu Deus, me desculpa!" exclamou Helena, vendo a mancha marrom se espalhando pela camisa impecável dele. "Eu estava subindo muito rápido e não vi." Quando finalmente olhou para o rosto do homem, as palavras morreram em sua garganta. Ele era alto, cerca de 1,87, com cabelos castanhos escuros e olhos verdes que a fitavam com uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Usava um terno obviamente caro, e tudo nele exalava sofisticação e poder. "Não foi nada", disse ele, olhando para a camisa manchada com uma expressão quase divertida. "Acidentes acontecem." "Não, não foi nada não", insistiu Helena, procurando desesperadamente por guardanapos na bolsa. "Essa camisa deve ter custado mais do que meu salário do mês inteiro. Deixa eu pelo menos tentar limpar." "Realmente não precisa", disse o homem, mas havia algo em sua voz que a fez parar de procurar os guardanapos e olhar para ele novamente. Ele a estava observando com uma intensidade que a deixou ligeiramente desconfortável, mas não de uma forma ruim. Era como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça interessante. "Pelo menos me deixa pagar a lavanderia", insistiu Helena. "Ou comprar uma camisa nova." "Com que dinheiro?" perguntou ele suavemente, e Helena percebeu que não havia maldade na pergunta. Era genuína curiosidade. Bem, Helena corou, percebendo como devia parecer óbvio que ela não tinha dinheiro para uma camisa daquele nível. Sua roupa era simples: calça social preta que havia comprado em promoção, blusa branca básica, sapatos confortáveis para quem passa muito tempo em pé. "Posso parcelar?" Para sua surpresa, o homem começou a rir. Não era um riso de deboche, mas algo genuíno e caloroso que transformou completamente sua expressão. "Qual é seu nome?" perguntou ele. "Helena. Helena Martins." "Helena Martins", repetiu ele como se estivesse testando o nome. "E você trabalha neste prédio?" "No 12º andar. Arquitetura moderna em associados." "Arquiteta?" "Ainda não", disse Helena, ajustando a alça da pasta que havia escorregado durante o acidente. "Estou terminando a faculdade e trabalho meio período como assistente." O homem assentiu, como se essa informação fosse particularmente interessante para ele. "Diego", disse ele finalmente, estendendo a mão. "Diego Santana." Helena apertou a mão dele, notando como era firme e quente. "Prazer, Diego. E novamente, me desculpa pela camisa." "Helena", disse Diego. E havia algo na forma como ele pronunciou seu nome que fez seu estômago dar uma pequena virada. "Tenho uma proposta para você." "Uma proposta?" repetiu ela confusa. "Em vez de se preocupar com a camisa, que tal me ajudar com um projeto? Estou precisando de alguém com visão arquitetônica fresca para um empreendimento que estou desenvolvendo." Helena o encarou, certa de que havia entendido errado. "Você está me oferecendo trabalho?" "Estou oferecendo uma oportunidade", corrigiu Diego, "se você estiver interessada. Mas você nem sabe se eu sou boa no que faço." "Você estava carregando plantas arquitetônicas numa segunda-feira às 7h30 da manhã, observou Diego. "Ou você é muito dedicada, ou está trabalhando em algo pessoal nos seus horários livres. De qualquer forma, isso me diz que você tem paixão pelo que faz." Helena ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Não fazia sentido. Pessoas como Diego, ela podia ver pela qualidade de suas roupas, pelo relógio caro no pulso, pela forma como se portava, não ofereciam trabalho para estudantes desconhecidas
que derramavam café neles. Que tipo de projeto? Perguntou ela cautelosamente. Residencial. Uma casa em Alphaville. O cliente quer algo diferente, inovador, mas os arquitetos que consultei até agora só apresentaram propostas convencionais. Diego verificou o relógio. Você tem tempo para conversar melhor sobre isso? Helena olhou para o próprio relógio e percebeu que já estava 15 minutos atrasada. Seu chefe não seria compreensivo. Ele nunca era. Eu tenho que trabalhar agora, disse ela relutantemente. Mas se você quiser conversar depois, que horas você sai? Às 18 horas. Te encontro no lobby às 18h15, disse Diego. E Helena? Sim? Traga algumas amostras do seu trabalho, se tiver. Ele se afastou então, deixando Helena parada no meio da escada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Tinha sido uma oferta de trabalho real ou ele estava apenas sendo educado com a garota que havia estragado sua camisa? O resto do dia passou em uma névoa. Helena mal conseguiu se concentrar nas plantas que deveria estar revisando, sua mente voltando constantemente para o encontro estranho na escada. Diego havia parecido sincero, mas ela não conseguia entender por que alguém como ele se interessaria pelo trabalho dela. Às 18 horas em ponto, ela estava organizando sua mesa quando seu chefe, Roberto, se aproximou com uma expressão carrancuda. Helena, você chegou atrasada hoje, disse ele sem preâmbulos. Apenas 15 minutos, seu Roberto. Tive um pequeno imprevisto. Pequeno imprevisto ou não, isso não é profissional. E essas plantas do projeto Morumbi estão com alguns erros. Helena olhou para as plantas que havia passado semanas preparando. Que tipo de erros? As medidas do banheiro principal estão incorretas. Você vai ter que refazer tudo. O coração de Helena afundou. Ela havia verificado aquelas medidas pelo menos 5 vezes. Sabia que estavam corretas. Seu Roberto, tenho certeza de que as medidas estão certas. Posso verificar novamente, mas... Helena, Roberto a interrompeu. Você ainda está aprendendo. Aceite a correção e refaça. Quero tudo pronto até quarta-feira. 2 horas extras de trabalho não remunerado. Ela pensou amargamente. Como sempre. Claro, seu Roberto, disse ela, forçando um sorriso. Quando finalmente conseguiu sair do escritório às 18h20, Helena correu para o elevador, torcendo para que Diego ainda estivesse esperando. Parte dela estava convencida de que ele havia desistido e ido embora, que toda aquela conversa havia sido apenas educação de sua parte. Mas quando as portas do elevador se abriram no térreo, ele estava lá, encostado em uma parede do lobby, mexendo no celular, mas vestindo uma camisa nova. Obviamente havia encontrado tempo para trocar de roupa durante o dia. Quando a viu se aproximando, guardou o telefone e sorriu. Começou a achar que eu não viria? Perguntou Helena. Não, disse Diego simplesmente. Achei que você seria pontual. A confiança em sua resposta a surpreendeu. Era como se ele a conhecesse melhor do que ela mesma. Trouxe alguns projetos, disse ela, indicando a pasta que carregava. Não são grandes coisas, só exercícios da faculdade e algumas ideias pessoais. Perfeito, disse Diego. Que tal discutirmos isso durante um jantar? Quer continuar para descobrir qual é realmente o projeto de Diego? A história está apenas começando. O restaurante para onde Diego a levou era exatamente o tipo de lugar que Helena só conhecia por fora. Um estabelecimento elegante em jardins, com iluminação suave, garçons de terno e preços que ela nem ousava imaginar. Quando entraram, o maître cumprimentou Diego pelo nome, obviamente o reconhecendo como um cliente regular. Boa noite, Sr. Santana. Sua mesa usual? Por favor, Carlos. E pode trazer a carta de vinhos? Enquanto eram conduzidos para uma mesa discreta num canto do restaurante, Helena se sentia cada vez mais fora de lugar. Seu outfit simples contrastava drasticamente com a elegância do ambiente e das outras clientes. Relaxa, disse Diego suavemente, como se pudesse ler seus pensamentos. Você está perfeita para onde estamos. Diego, disse Helena quando se sentaram. Preciso ser honesta. Não sei o que estou fazendo aqui. Você obviamente não precisa de uma estudante de arquitetura para seus projetos. Deve ter acesso aos melhores profissionais da cidade. Diego se recostou na cadeira, estudando-a com aqueles olhos verdes penetrantes. Posso fazer uma pergunta? Por que você escolheu arquitetura? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? O que te atraiu para essa profissão?
O dinheiro, o prestígio, a estabilidade. Helena quase riu da ironia. Definitivamente não foi pelo dinheiro. Se fosse, teria escolhido medicina ou direito. Então, por quê? Ela ficou quieta por um momento, brincando com o guardanapo. Era uma pergunta que ninguém nunca havia feito, pelo menos não de forma tão direta. Quando eu tinha 12 anos, começou ela, minha família teve que se mudar para um conjunto habitacional na periferia. Era tudo igual. Fileiras e fileiras de casas idênticas, sem personalidade, sem alma. Minha mãe ficava deprimida só de olhar para aquelas paredes cinzas todos os dias. Diego a ouviu em silêncio, totalmente concentrado em suas palavras. Eu ficava imaginando como seria se alguém tivesse pensado nas pessoas que iriam morar ali, não apenas em construir o máximo de unidades, pelo menor custo possível. Como seria se houvesse cor, jardins e espaços para as crianças brincarem? Helena parou, percebendo que estava falando demais. Desculpa, você não precisa ouvir minha história de vida. Preciso sim, disse Diego firmemente. Continue. É só isso. Descobri que a arquitetura não é apenas sobre construir prédios. É sobre criar espaços que fazem as pessoas se sentirem em casa, que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Ela olhou ao redor do restaurante elegante. Embora eu admita que principalmente trabalho com projetos para pessoas que já têm qualidade de vida de sobra. Diego sorriu. E se eu te dissesse que este projeto é diferente? Como assim? O garçom se aproximou e Diego pediu vinho e entradas sem nem consultar o cardápio. Claramente conhecia o lugar muito bem. O projeto que mencionei não é uma casa convencional em Alphaville, disse Diego depois que ficaram sozinhos novamente. É o protótipo para um conjunto habitacional que estou planejando construir. Helena o encarou confusa. Conjunto habitacional, mas você disse que era residencial e é, mas não do tipo que você deve estar imaginando. Diego se inclinou para a frente. Estou desenvolvendo um modelo de habitação popular que seja funcional, bonita e acessível. Algo que prove que é possível construir casas dignas para pessoas de baixa renda sem que elas tenham que viver em caixas de concreto. Isso é incrível, disse Helena, sentindo uma empolgação crescendo no peito. Mas por que eu? Você deve conhecer arquitetos especializados em habitação social. Conheço. E todos me apresentaram projetos tecnicamente perfeitos e completamente sem alma. Projetos feitos por pessoas que nunca moraram em uma casa popular, que nunca entenderam como é ter que escolher entre beleza e funcionalidade, porque seu orçamento não permite os dois. A comida chegou, mas Helena mal notou. Sua mente estava correndo com possibilidades. Você morou em habitação popular? Perguntou Diego. Vivi, dos 12 aos 18 anos. Então você entende as necessidades reais. Você sabe que uma cozinha precisa ser pequena o suficiente para ser econômica, mas grande o suficiente para uma família se reunir. Você sabe que é importante ter luz natural, mas também privacidade. Você sabe que crianças precisam de espaço para brincar, mesmo em casas pequenas. Helena assentiu, impressionada com como ele havia entendido exatamente os desafios. E qual seria meu papel exatamente? Quero que você projete a casa dos seus sonhos, disse Diego simplesmente. Não a casa dos seus sonhos milionária, a casa dos seus sonhos real. O tipo de casa que você teria querido quando era criança, que sua mãe teria amado, mas que ainda fosse viável de construir em larga escala. Diego, isso é... Helena parou, tentando processar a proposta. É um projeto enorme. Eu mal terminei a faculdade. Exatamente por isso você é perfeita. Você ainda não aprendeu que certas coisas são impossíveis. Você ainda acredita que a arquitetura pode mudar vidas. E pode, disse Helena firmemente. Prove para mim. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Helena abriu sua pasta e tirou algumas plantas e esquetes. Posso te mostrar algo que fiz para um projeto da faculdade? Perguntou ela hesitante. Por favor. Helena espalhou os desenhos na mesa, explicando seu projeto de uma casa popular de 2 quartos que havia desenvolvido para uma disciplina de habitação social. Havia pensado em cada detalhe, desde a posição das janelas para maximizar luz natural, até um pequeno jardim vertical que poderia ser cultivado na área de serviço. Diego estudou os desenhos com atenção, fazendo perguntas técnicas que mostravam que ele realmente entendia do assunto.
Quanto custaria para construir isso? Perguntou ele. Calculei aproximadamente 180 mil reais, incluindo o terreno, respondeu Helena. É mais caro que um apartamento popular, mas ainda acessível para financiamento habitacional. E se eu te dissesse que o orçamento não é limitação? Helena o olhou confusa. Como assim? E se você pudesse projetar isso sem se preocupar com custo? Obviamente dentro da razão, mas se você pudesse incluir tudo o que considera essencial para uma família viver bem. Diego, não entendi. Você quer construir habitação popular ou casas de luxo? Quero construir casas dignas, disse ele. E estou disposto a subsidiar a diferença de custo para que famílias de baixa renda possam ter acesso a elas. Helena o encarou, tentando entender se havia ouvido corretamente. Você vai pagar do próprio bolso para famílias pobres terem casas melhores? Não é altruísmo, disse Diego rapidamente. É um investimento. Acredito que a habitação de qualidade melhora comunidades inteiras, aumenta o valor das propriedades ao redor, reduz criminalidade, melhora a educação das crianças. É um ciclo positivo que beneficia todos. Mas ainda assim é um risco financeiro enorme. Todos os melhores negócios são, disse Diego com um sorriso. A questão é, você está disposta a me ajudar a correr esse risco? Helena olhou para seus desenhos espalhados na mesa, depois para o homem à sua frente, que havia aparecido do nada em sua vida, com uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Quer que eu faça do meu jeito ou do seu? Perguntou ela finalmente. Diego sorriu, aquele sorriso que havia a feito parar de procurar guardanapos na escada mais cedo. Quero ver o seu, disse ele sem hesitar. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório com uma energia completamente diferente. Pela primeira vez em meses, estava genuinamente animada para trabalhar. Não nas plantas entediantes que Roberto lhe designava, mas no projeto que havia discutido com Diego na noite anterior. Ela havia ficado acordada até tarde esboçando ideias, sua mente fervilhando com possibilidades. Você está diferente hoje, comentou Carla, sua colega de mesa, quando Helena se acomodou com um sorriso no rosto. Aconteceu alguma coisa? Talvez tenha conseguido um projeto freelance, disse Helena, tentando conter a animação. Não queria contar detalhes até ter certeza de que a proposta de Diego era real. Sério? Que tipo de projeto? Antes que Helena pudesse responder, Roberto apareceu ao lado da mesa com uma expressão ainda mais carrancuda que o usual. Helena, preciso falar com você, em particular. O estômago de Helena se contraiu. Ela o seguiu até sua sala, preparando-se para outra crítica sobre seu trabalho. Sente-se, disse Roberto, fechando a porta atrás dele. Recebi uma ligação interessante ontem à noite. Uma ligação? De Diego Santana. Você conhece esse nome? Helena sentiu o sangue gelar. Sim, por quê? Ele estava perguntando sobre você, sobre seu trabalho, suas qualificações. Há quanto tempo trabalhas aqui? Roberto se recostou na cadeira, estudando-a. Helena, você faz ideia de quem é Diego Santana? Um empresário? Tentou Helena. Roberto riu, mas não havia humor na risada. Diego Santana não é apenas um empresário. Ele é o fundador da Santana Holdings, uma das maiores construtoras do país. Vale mais de 500 milhões de reais e tem projetos em 12 estados. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 500 milhões? E aos 34 anos, ele é considerado um dos homens mais poderosos do setor imobiliário brasileiro. Roberto se inclinou para a frente. Então me explica como uma estagiária de arquitetura conhece Diego Santana pessoalmente. Foi acidental. Esbarrei nele ontem de manhã e estragei a camisa dele. E por causa disso ele está interessado em contratá-la para um projeto? Helena percebeu como soava absurdo quando dito dessa forma. Ele não disse exatamente que ia me contratar. Helena, ele pediu para ver seu portfólio completo e perguntou sobre sua disponibilidade para projetos externos. Roberto pausou. Você tem ideia do que isso significa? Que talvez ele realmente esteja interessado no meu trabalho? Significa que alguém muito poderoso está de olho em você. E isso pode ser muito bom para esta empresa, ou muito ruim, dependendo de como você lidar com a situação. A implicação era clara. Roberto estava interessado no que Helena poderia trazer de benefício para a empresa, não no que seria melhor para ela. Ele vai vir aqui hoje às 14 horas para ver alguns dos seus projetos, continuou Roberto,
Quero que você prepare tudo o que tem de melhor. E Helena? Sim, senhor. Não estrague isso. Uma oportunidade dessas pode mudar o futuro desta empresa. Às 14h em ponto, Helena estava na recepção quando Diego chegou. Mas o homem que entrou no escritório parecia uma versão completamente diferente do que havia jantado com ela na noite anterior. Usava um terno impecável que, provavelmente, custava mais que o salário anual dela. Uma postura que irradiava autoridade e era seguido por uma assistente eficiente que tomava notas em um tablet. Senhorita Martins, cumprimentou ele formalmente quando Roberto o apresentou, como se fossem estranhos. Senhor Santana, respondeu Helena seguindo sua deixa. Durante a próxima hora, Helena apresentou seus projetos enquanto Diego fazia perguntas técnicas precisas e Roberto tentava impressioná-lo com a qualidade excepcional de sua empresa. Era surreal ver Diego naquele ambiente, tão diferente do homem que havia mostrado interesse genuíno por sua história pessoal. Impressionante, disse Diego finalmente, estudando as plantas que Helena havia preparado. Especialmente este projeto de habitação social. É exatamente o tipo de visão inovadora que procuro. Helena é nossa melhor estagiária, disse Roberto rapidamente. Estaria disponível para qualquer projeto que tenha em mente. Excelente. Diego se virou para Helena. Senhorita Martins, gostaria de discutir os detalhes comigo amanhã, digamos às 10h no meu escritório? Claro, disse Helena, tentando manter a voz profissional. Minha assistente enviará o endereço e os detalhes. Diego se virou para Roberto. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Ferreira. A senhorita Martins é realmente talentosa. Depois que ele saiu, Roberto se virou para Helena com os olhos brilhando. Helena, você percebe o que acabou de acontecer? O Diego Santana quer trabalhar com você. Percebi, disse Helena, ainda tentando processar a transformação que havia presenciado. Você vai aceitar, é claro. Eu? Não é uma pergunta, Helena. Você vai aceitar e vai fazer o melhor trabalho da sua vida. Porque se impressionar Diego Santana, todos nós vamos nos beneficiar. Naquela noite, Helena estava em seu pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, tentando entender o que havia acontecido com sua vida nas últimas 24 horas. Ela havia pesquisado Diego Santana na internet e descoberto que Roberto havia subestimado sua importância. Ele não era apenas rico, era uma força da natureza no setor imobiliário, conhecido por projetos inovadores e estratégias arriscadas que sempre se pagavam. E por algum motivo incompreensível, ele queria trabalhar com ela. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena? É Diego. A voz dele era diferente agora. Mais suave, mais parecida com o homem do restaurante. Diego, como conseguiu meu número? Pedi para minha assistente pesquisar. Desculpa se te incomodei no escritório hoje. Precisava manter as aparências profissionais. Por quê? Porque Roberto Ferreira é conhecido por ser oportunista. Não queria que ele achasse que nossa relação pessoal influenciaria decisões profissionais. Nossa relação pessoal? Repetiu Helena. Diego, nós mal nos conhecemos. Verdade, disse ele. Mas gostaria de conhecê-la melhor, se você estiver interessada. Helena se sentou na cama, tentando organizar os pensamentos. Diego, você é um milionário. Eu moro em Cidade Tiradentes e pego 2 ônibus para chegar no trabalho. Não faz sentido. Faz todo o sentido do mundo, disse Diego firmemente. Você é inteligente, talentosa e tem uma perspectiva que não consigo encontrar em nenhum dos arquitetos caros que conheço. Está falando profissionalmente ou pessoalmente? Ambos, admitiu ele. Helena, posso ser honesto com você? Por favor. Não consigo parar de pensar em você desde ontem. E não é só por causa do seu talento, embora seja impressionante. É por causa de quem você é, da forma como seus olhos se iluminam quando fala sobre arquitetura, da sua história, da sua autenticidade. Helena ficou quieta, o coração batendo acelerado. Ainda está aí? Perguntou Diego. Estou. Só processando. Entendo se for demais. Entendo se quiser apenas manter tudo profissional. Diego? Sim? Amanhã, quando eu for ao seu escritório, qual versão sua vou encontrar? O empresário formal ou o homem que quer conhecer minha história? Diego riu suavemente. Que tal descobrir? O escritório da Santana Holdings
Ocupava 3 andares inteiros de um dos prédios mais modernos da Faria Lima. Quando Helena chegou na recepção no dia seguinte, se sentiu como Alice entrando no País das Maravilhas. Tudo era luxuoso, eficiente e intimidador ao mesmo tempo. Helena Martins para ver Diego Santana, disse ela para a recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida, que a cumprimentou com um sorriso profissional. Claro, senhorita Martins, o senhor Santana está esperando. Pode acompanhar a Júlia até o escritório dele. Helena foi conduzida através de corredores com paredes de vidro que revelavam salas de reunião modernas, funcionários trabalhando em estações de última geração e uma vista deslumbrante da cidade. Era um mundo completamente diferente do escritório pequeno e apertado onde ela trabalhava. O escritório de Diego era uma declaração de poder. Ocupava um canto inteiro do prédio, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Havia uma área de reuniões, uma mesa executiva imponente, e até mesmo um espaço relaxante com sofás de couro. Helena? Diego se levantou quando ela entrou, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos verdes. Obrigado por vir. Obrigada pelo convite, respondeu ela, tentando não parecer impressionada demais com o ambiente. Café? Água? Suco? Café seria ótimo. Diego fez o pedido para sua assistente, então gesticulou para a área de reuniões. Vamos sentar lá. É mais confortável para trabalhar. Enquanto se acomodavam, Helena notou que havia várias plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa, junto com relatórios e fotografias de diferentes terrenos. Antes de começarmos, disse Diego, quero esclarecer uma coisa. O que discuto com você aqui é estritamente profissional. Qualquer coisa pessoal fica para fora deste escritório. Helena assentiu, grata pela clareza. Entendido. Bom, agora, deixe-me te mostrar realmente o que tenho em mente. Diego espalhou uma série de fotografias na mesa. Comprei recentemente um terreno de 50 hectares em Cotia. É grande o suficiente para construir um bairro inteiro. Helena estudou as fotos. Era uma área rural bonita, com algumas árvores nativas e topografia interessante. Minha visão é criar uma comunidade completa. Não apenas casas, mas uma escola, um posto de saúde básico, área de lazer, comércio local. Tudo planejado para funcionar como um ecossistema. Quantas famílias? Perguntou Helena. Inicialmente 200 famílias. Cada casa com 2 ou 3 quartos, quintal pequeno, garagem. Mas aqui está o diferencial. Todas as casas serão vendidas por R$150 mil, independentemente do custo real de construção. Helena calculou rapidamente. Diego, isso é financeiramente impossível. Uma casa bem feita com essas especificações custaria pelo menos R$250 mil para construir. Exato. Vou subsidiar R$100 mil por casa. Isso é... Helena fez as contas novamente. R$20 milhões que você vai perder. Que eu vou investir, corrigiu Diego. Helena, já calculei tudo. Se criar uma comunidade próspera em Cotia, os terrenos ao redor vão valorizar astronomicamente. Meus outros investimentos na região vão se pagar dentro de 5 anos. Era genial, Helena teve que admitir. Arriscado, mas genial. E onde entro nisso? Quero que você projete não apenas as casas, mas toda a comunidade, o layout do bairro, a integração entre as áreas residenciais e comerciais, os espaços comunitários, tudo. Helena sentiu um misto de empolgação e pânico. Diego, é um projeto enorme, eu nunca fiz nada dessa escala. Por isso mesmo você é perfeita para isso. Não tem vícios, não tem preconceitos sobre o que é ou não possível. Diego se inclinou para a frente. Helena, quero que você projete a comunidade onde gostaria de ter crescido. A proposta era tentadora demais para recusar, mas Helena sabia que precisava ser prática. Quais seriam os termos? Quanto tempo eu teria? Qual seria minha compensação? 6 meses para o projeto completo. Você trabalharia meio período no seu emprego atual e meio período aqui, com uma equipe de apoio. Compensação seria R$200 mil, mais um percentual sobre as vendas se o projeto for bem sucedido. Helena quase engasgou com o café. R$200 mil? É pouco, posso ajustar. Diego, é mais do que eu ganharia em 2 anos no meu emprego atual. Então aceita? Era tudo muito bom, muito perfeito, muito rápido.
Helena sabia que deveria ser mais cautelosa, fazer mais perguntas, pensar melhor. Mas olhando para os planos na mesa e imaginando as possibilidades, sentiu algo que não sentia há anos, genuína paixão profissional. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Quero conhecer as famílias que vão morar lá antes de começar o projeto. Quero entender suas necessidades reais, não apenas as que imagino que tenham. Diego sorriu, aquele sorriso que estava se tornando familiar. Já marquei entrevistas para a semana que vem. 20 famílias pré-selecionadas. Você já sabia que eu ia aceitar? Esperava que aceitasse, corrigiu ele. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou. Haviam concordado em manter o pessoal separado do profissional. Uma pergunta, concedeu ela. Por que você realmente aceitou? É só pelo dinheiro? Helena considerou mentir, dar uma resposta profissionalmente apropriada. Mas havia algo nos olhos dele que pedia honestidade. Porque é o tipo de projeto que sonhei fazer desde que decidi ser arquiteta, admitiu ela. E por que? Ela hesitou. Por quê? Porque você acredita que posso fazê-lo. E faz muito tempo que alguém acredita em mim assim. Diego ficou quieto por um momento, e Helena teve a impressão de que sua resposta havia o afetado mais do que ele esperava. Helena, disse ele finalmente, sua voz mais baixa, você vai descobrir que sou muito bom em reconhecer talento. E você tem mais talento do que imagina. Diego, Senhor Santana? A assistente dele apareceu na porta. Sua reunião das 11 horas chegou. O momento pessoal se desfez imediatamente. Diego voltou à postura empresarial, levantando-se e estendendo a mão para Helena. Obrigado pelo seu tempo, senhorita Martins. Minha assistente vai preparar o contrato e agendar suas primeiras reuniões. Obrigada, senhor Santana, respondeu Helena, seguindo sua deixa. Mas quando apertaram as mãos, Diego segurou a dela um segundo a mais do que seria estritamente profissional e sussurrou baixo o suficiente para apenas ela ouvir. Jantar hoje à noite? Para comemorar nossa parceria? Helena olhou nos olhos verdes dele e soube que estava entrando em território muito mais perigoso do que qualquer projeto arquitetônico. Onde? Sussurrou de volta. Te busco às 19 horas. Helena passou o resto da tarde em estado de choque, tentando processar a magnitude do que havia acabado de aceitar. Roberto havia ficado eufórico quando ela contou sobre o contrato, imediatamente reorganizando sua agenda para acomodar o projeto da Santana Holdings. O que ele não sabia, e ela não pretendia contar, era que Diego havia sugerido que ela eventualmente poderia deixar a empresa para trabalhar exclusivamente no projeto. Às 18h30, ela estava em seu apartamento, trocando de roupa pela terceira vez e tentando decidir o que vestir para um jantar com um milionário que tecnicamente acabara de se tornar seu cliente. Era uma linha perigosa para cruzar, e ela sabia disso. Quando Diego chegou às 19 horas, dirigindo pessoalmente um BMW preto, Helena desceu nervosa. Era a primeira vez que ele via onde ela morava, e a diferença entre seus mundos nunca havia sido tão óbvia. Desculpa pelo bairro, disse ela, entrando no carro. Não é exatamente Jardins. Por que se desculparia? Perguntou Diego, parecendo genuinamente confuso. É onde você mora. Faz parte de quem você é. A maioria das pessoas da sua posição se sentiria desconfortável aqui. Bem, a maioria das pessoas da minha posição nunca morou em lugar parecido, disse Diego, dirigindo pelas ruas do bairro sem nenhum sinal de desconforto. Eu morei. Helena o olhou surpresa. Sério? Cresci em Capão Redondo. Minha mãe criava eu e minha irmã sozinha, trabalhando como faxineira. Nosso apartamento tinha 50 metros quadrados, e as paredes eram tão finas que ouvíamos todas as brigas dos vizinhos. A revelação mudou completamente a perspectiva de Helena sobre ele. Como você saiu de lá? Estudando obsessivamente e trabalhando desde os 14 anos. Consegui uma bolsa para a engenharia civil, trabalhei em construção durante a faculdade, economizei cada centavo. Diego parou em um sinal vermelho e se virou para ela. Levei 15 anos para sair da pobreza, Helena. Sei exatamente o que significa sonhar com uma casa melhor. Por isso o projeto da habitação popular é tão importante para você. É pessoal, admitiu ele. Quero dar para outras famílias o que ninguém deu para a minha. Eles jantaram em um restaurante menos formal desta vez, um lugar aconchegante em Vila Madalena, com música ao vivo e uma atmosfera descontraída.
Sem a pressão formal dos negócios, a conversa fluiu naturalmente. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Helena depois do segundo copo de vinho. Pode. Como você conseguiu os primeiros milhões? Da pobreza para a empresa de 500 milhões é um salto enorme. Diego riu. Sorte, timing e uma dose de loucura. Aos 28 anos peguei tudo que tinha economizado, cerca de 80 mil reais, e comprei um terreno abandonado no centro que ninguém queria porque estava cheio de problemas legais. Passei 2 anos resolvendo os problemas, dormindo no escritório para economizar aluguel, comendo miojo. Quando finalmente consegui limpar a documentação, descobri que o terreno estava numa zona que seria valorizada pelo plano diretor da cidade. Quanto valorizou? O terreno que comprei por 80 mil foi vendido por 2,4 milhões 3 anos depois. Diego tomou um gole de vinho. Usei o dinheiro para comprar 3 terrenos similares. O resto é história. Você fez isso sozinho? Tive ajuda. Conheci um advogado especialista em questões imobiliárias, Marco, que virou meu sócio, e uma contadora, Letícia, que me salvou de várias burradas financeiras no início. Helena percebeu que ele falava de Letícia com um carinho especial. Vocês são próximos? Éramos, disse Diego, e havia algo em sua voz. Letícia e eu namoramos por 3 anos. O que aconteceu? Ela queria que eu parasse de correr riscos, que investisse em coisas seguras, previsíveis. Dizia que eu era viciado em adrenalina financeira. Diego sorriu tristemente. Ela não estava errada. E você não quis mudar? Tentei. Por ela, tentei ser mais conservador por alguns meses. E fiquei miserável. Percebi que sem os desafios, sem os projetos arriscados, eu não era mais eu mesmo. Ela não conseguiu aceitar isso? Ela conseguiu. O problema é que eu também não conseguia aceitar que ela não compartilhasse da minha paixão pelo que faço. Diego olhou diretamente para Helena. Relacionamentos são sobre compatibilidade de sonhos, não apenas de personalidades. A conversa estava tomando um rumo muito pessoal, e Helena sentiu que precisava mudar o assunto antes que cruzassem uma linha irreversível. E agora? Perguntou ela. Sobre o projeto, quero dizer. Quando começamos as entrevistas com as famílias, Diego pareceu perceber que ela estava recuando do tópico pessoal. Segunda-feira. Separei um escritório para você na empresa, com tudo o que vai precisar. Vou trabalhar no mesmo prédio que você? No mesmo andar, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Problema? Pode ser, admitiu Helena honestamente. Por quê? Porque fico nervosa quando você está por perto, disse ela antes de conseguir se censurar. Diego sorriu lentamente. Bom nervosa ou ruim nervosa? Ainda estou decidindo. Helena, disse Diego suavemente, se inclinando ligeiramente para a frente. Posso ser honesto sobre algo? Sempre. Não consigo decidir se o que sinto por você está interferindo no meu julgamento profissional ou se meu julgamento profissional sobre você está alimentando o que sinto pessoalmente. Isso é um problema, disse Helena. Concordou Diego, mas não consigo me importar com isso. Eles se olharam através da mesa, a tensão entre eles quase palpável. Helena sabia que estava chegando a um ponto de decisão. Podia recuar agora, manter tudo estritamente profissional, ou se permitir explorar o que estava acontecendo entre eles. Diego, disse ela finalmente, se fizermos isso, se deixarmos que algo pessoal aconteça, preciso de algumas garantias. Quais? Primeira, o projeto vem primeiro. Se nossa relação pessoal começar a afetar o trabalho, paramos imediatamente. Concordo. Segunda, se não der certo entre nós, você não pode me punir profissionalmente. O contrato permanece válido independentemente do que aconteça pessoalmente. Helena, eu jamais... Promete, insistiu ela. Prometo, disse Diego firmemente. E posso adicionar uma condição minha? Qual? Se você decidir que quer tentar algo pessoal comigo, seja honesta sobre isso. Não me deixe adivinhando o que você está sentindo. Helena respirou fundo. Posso ser honesta agora? Por favor. Estou aterrorizada, admitiu ela. Você representa tudo que pode dar certo na minha vida profissional e tudo que pode dar errado na minha vida pessoal. Por que daria errado? Porque você é rico, poderoso, acostumado a ter tudo o que quer. E eu sou uma garota da periferia que ainda está tentando descobrir quem é no mundo. Diego ficou quieto por um longo momento. Helena, posso te contar um segredo? Claro.
Nos últimos 5 anos, todas as mulheres com quem saí sabiam exatamente o que queriam de mim. Status, dinheiro, conexões. Todas tinham um plano para como eu me encaixava na vida delas. Diego segurou a mão dela sobre a mesa. Você é a primeira pessoa que parece querer me conhecer, não usar. Como você sabe que não vou tentar te usar também? Porque você está tentando me convencer a não me envolver com você, disse Diego com um sorriso. Não é exatamente a estratégia de alguém interesseira. Helena riu apesar da tensão. Você tem um ponto. Então, disse Diego, acariciando suavemente sua mão com o polegar. Você está disposta a tentar? Com todas as complicações que isso pode trazer? Helena olhou para suas mãos entrelaçadas na mesa, depois para o homem à sua frente, que havia aparecido em sua vida como um furacão há apenas 2 dias. Sim, disse ela suavemente. Estou disposta a tentar. Na segunda-feira de manhã, Helena se apresentou no escritório da Santana Holdings às 8h, levando apenas uma pasta com blocos de notas e sua ansiedade. A assistente de Diego, que se apresentou como Camila, a conduziu até um escritório no 20º andar, uma sala espaçosa com vista para a cidade e equipada com tudo o que ela poderia precisar. O Sr. Santana pediu para informar que as primeiras entrevistas começam às 9h na sala de reuniões ao lado, disse Camila. Café e água estarão sempre disponíveis, e se precisar de qualquer coisa é só me chamar. Helena estava organizando seus materiais quando Diego apareceu na porta, vestindo um terno cinza que o fazia parecer devastadoramente profissional. Bom dia, disse ele entrando e fechando a porta atrás de si. Como está se sentindo? Nervosa, admitiu Helena. É muita responsabilidade. Você vai ser perfeita, disse Diego, se aproximando da mesa dela. Mas antes de começarmos, preciso te avisar sobre algo. O quê? Marco, meu sócio, está aqui hoje. Ele vai acompanhar algumas entrevistas para entender melhor o aspecto legal do projeto. Ok, disse Helena, sem entender por que isso seria um problema. Ele não sabe que há algo pessoal entre nós, e acho melhor manter assim por enquanto. Helena assentiu. Claro, somos apenas colegas de trabalho. Exatamente, disse Diego, mas quando se inclinou para verificar algo na mesa dela, sua mão tocou brevemente o braço dela, enviando aquela corrente elétrica familiar. Diego, disse ela suavemente. Sim? Se vamos fingir que não há nada entre nós, você precisa parar de me tocar casualmente. Ele sorriu ligeiramente. Vou tentar. As primeiras 3 entrevistas correram bem. Helena conversou com famílias jovens que haviam se inscrito para o projeto habitacional, fazendo perguntas sobre suas necessidades, rotinas, sonhos para suas casas. Ela tomava notas cuidadosas, já visualizando como poderia incorporar suas necessidades no projeto. Na 4ª entrevista, Marco apareceu. Era um homem de 40 anos, bem vestido e com uma presença imponente que imediatamente deixou Helena mais tensa. Então você é a famosa Helena, disse ele apertando sua mão. Diego não para de falar sobre seu talento. Espero corresponder às expectativas, respondeu Helena diplomaticamente. Durante a entrevista seguinte, com uma família com 3 crianças pequenas, Helena notou que Marco a observava com atenção especial, como se estivesse analisando mais do que apenas suas habilidades profissionais. Interessante abordagem, comentou ele quando a família saiu. Muito pessoal. Como assim? Perguntou Helena. A maioria dos arquitetos foca nas especificações técnicas. Você parece mais interessada nas histórias das pessoas. Acredito que entender como as pessoas vivem é essencial para projetar onde elas vão morar, disse Helena. Louvável, disse Marco. Mas havia algo em seu tom que ela não conseguiu interpretar. Diego, podemos conversar em particular? Os 2 homens saíram da sala, deixando Helena com uma sensação desconfortável. Através do vidro, ela podia vê-los conversando intensamente, com Marco gesticulando e Diego parecendo cada vez mais tenso. 15 minutos depois, Diego voltou sozinho, visivelmente irritado. Tudo bem? Perguntou Helena. Marco tem algumas preocupações sobre o projeto, disse Diego vagamente. Que tipo de preocupações? Nada que você precise se preocupar. Vamos continuar com as entrevistas. Mas Helena podia sentir que algo havia mudado. Diego estava mais formal, mais distante,
e quando ocasionalmente seus olhos se encontravam, ele desviava o olhar rapidamente. Durante o almoço, eles foram juntos à cantina da empresa, um espaço moderno onde os funcionários se reuniam. Helena notou os olhares curiosos dos colegas de Diego quando a viam almoçando com o CEO. As pessoas estão olhando, murmurou ela. Sempre olham, disse Diego. Faz parte do território. Não me incomodo com olhares curiosos. Me incomodo com olhares especulativos. Helena, disse Diego baixando a voz. Sobre o que Marco disse. O que ele disse? Diego hesitou. Ele acha que estou investindo muito emocionalmente neste projeto, que deveria contratar uma empresa estabelecida em vez de apostar em alguém inexperiente. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse isso? Entre outras coisas. E você? O que acha? Diego olhou diretamente para ela. Acho que Marco está errado. Mas também acho que preciso provar que está errado. Como? Sendo ainda mais rigoroso sobre manter nossos aspectos pessoal e profissional separados. Pelo menos até você provar que merece estar aqui. Helena deixou o garfo cair no prato. Até eu provar que mereço estar aqui? Não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso que quis dizer, disse Helena, se levantando. Diego, você me ofereceu este projeto. Eu não pedi. Se não tem confiança no meu trabalho, tenho total confiança no seu trabalho. Então por que está deixando seu sócio plantar dúvidas? Diego passou a mão pelo cabelo, frustrado. Porque ele tem um ponto. Eu nunca contratei alguém que derramou café em você, que cresceu pobre, que você está pessoalmente interessado? Helena pegou sua bolsa. Qual dessas coisas é o problema real, Diego? Helena, espera. Mas ela já estava saindo da cantina, ignorando os olhares dos funcionários. Conseguiu chegar ao elevador antes que as lágrimas de raiva e humilhação começassem a cair. No térreo, tentava decidir se deveria voltar ao escritório ou simplesmente ir embora quando sentiu uma mão em seu braço. Helena, por favor. Era Diego, ofegante por ter descido as escadas correndo. Me deixa em paz, disse ela, tentando se afastar. Não até você me deixar explicar. Não há nada para explicar. Seu sócio acha que você está tomando decisões emocionais, e você acha que ele tem razão. Não acho que ele tem razão, disse Diego frustrado. Mas preciso considerar a opinião dele. Somos sócios há 6 anos. E me conhece há 6 dias, terminou Helena. Entendi. Helena. Diego segurou gentilmente seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Acredito no seu talento. Acredito que você pode fazer este projeto melhor do que qualquer um. Mas também preciso proteger a empresa. Proteger de mim? Proteger da percepção de que estou misturando negócios com prazer. Helena se afastou do toque dele. Então, talvez devêssemos parar de misturar. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez Marco esteja certo. Talvez você deva contratar uma empresa estabelecida, e eu deva voltar para minha vida simples de assistente de arquitetura. Você não quer dizer isso? Quero sim, mentiu Helena, porque percebi uma coisa hoje, Diego. Você pode ter saído da pobreza, mas ainda vê pessoas como eu como arriscadas demais para confiar completamente. A dor que cruzou o rosto dele quase a fez recuar das palavras, mas ela sabia que precisava proteger a si mesma. Helena, o projeto é seu. Se quiser continuar comigo, ótimo. Mas não vou mais misturar isso com qualquer coisa pessoal. E da próxima vez que seu sócio questionar minha capacidade, você pode dizer a ele que concordo totalmente em manter isso estritamente profissional. Ela se afastou então, deixando Diego parado no meio do lobby, sabendo que havia acabado de cruzar uma linha que poderia não ter volta. Helena não apareceu no escritório da Santana Holdings na terça-feira. Em vez disso, passou o dia inteiro em campo, visitando conjuntos habitacionais populares em diferentes regiões de São Paulo, fotografando, medindo, conversando com moradores sobre o que funcionava e o que não funcionava em suas casas. Queria provar para si mesma e para Diego que sua contratação havia sido baseada em mérito, não em sentimentos. Se Marco achava que ela era inexperiente demais, ela iria mostrar que experiência de vida valia mais que anos de escritório. Na quarta-feira, chegou ao seu novo escritório às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal, carregando caixas de materiais de pesquisa. Quando Camila chegou às 9h, encontrou Helena cercada por plantas baixas, fotografias, gráficos
e maquetes improvisadas. Nossa, disse Camila impressionada. Você dormiu aqui? Quase, admitiu Helena, que havia trabalhado até às 3h da madrugada. Pode avisar ao Sr. Santana que tem o esboço inicial do projeto pronto para a apresentação? Claro. Algum horário específico? Quando for conveniente para ele. E Camila, peça para o Sr. Marco estar presente também. 1 hora depois, Helena estava na sala de reuniões principal, organizando sua apresentação quando Diego e Marco entraram. Diego parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem, mas manteve uma expressão neutra quando a viu. Bom dia, Helena, cumprimentou ele formalmente. Ouvi dizer que tem algo para nos mostrar. Tenho, disse Helena, respirando fundo. Nos últimos 2 dias, visitei 15 conjuntos habitacionais diferentes, entrevistei 43 famílias e compilei dados sobre os principais problemas das habitações populares atuais. Ela começou a apresentação mostrando fotografias de casas mal projetadas, espaços desperdiçados, problemas de ventilação e iluminação. Sua voz era firme e profissional, mas havia uma paixão evidente quando explicava cada problema identificado. O maior erro que vejo em projetos habitacionais, disse ela, é partir do pressuposto de que famílias de baixa renda precisam de menos qualidade de vida. Na verdade, precisam de mais eficiência, mais funcionalidade, mais beleza por metro quadrado. Marco, que havia começado a apresentação com uma postura cética, agora se inclinava para a frente, claramente interessado. Continue, disse ele. Helena revelou suas plantas baixas. Não apenas uma casa, mas 5 modelos diferentes adaptados para diferentes tipos de família. Casais jovens sem filhos, famílias com crianças pequenas, famílias com adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais. Cada modelo usa a mesma metragem quadrada básica, 65 metros, mas com layouts completamente diferentes. Isso permite personalização sem aumentar custos de construção. Inteligente, murmurou Marco, estudando as plantas. Além disso, continuou Helena, projetei um sistema modular. Conforme as famílias crescem ou suas necessidades mudam, podem adicionar módulos padronizados, um quarto extra, um escritório, uma área de lazer. Diego havia ficado quieto durante toda a apresentação, mas ela podia sentir seus olhos nela constantemente. E quanto aos custos? Perguntou Marco. Helena sorriu. Era a pergunta que estava esperando. Calculei tudo. Usando materiais locais, técnicas de construção eficientes e compra em larga escala, posso entregar cada casa por R$180 mil, incluindo paisagismo básico e instalação de energia solar. Energia solar? Perguntou Diego, falando pela primeira vez. Painéis básicos que reduzem a conta de luz em 60%. Se vamos subsidiar as casas, faz sentido também subsidiar os custos mensais de vida das famílias. Marco e Diego trocaram um olhar, e Helena viu que havia conseguido a atenção completa deles. Vá mais, disse ela revelando a planta geral do bairro. O layout da comunidade foi projetado para maximizar interação social e minimizar criminalidade. Ruas curvas que reduzem velocidade de carros, praças pequenas distribuídas estrategicamente, iluminação abundante, mistura de comércio e residência. De onde tirou essas ideias? Perguntou Marco. Da experiência, disse Helena simplesmente. Cresci em lugares onde esse tipo de planejamento faz diferença entre uma comunidade próspera e uma problemática. Ela mostrou os últimos slides. Cronograma de construção, análise de impacto ambiental, projeções de valorização da área, planos de marketing para as casas. Impressionante, disse Marco finalmente. Muito impressionante. Obrigada, disse Helena, tentando manter a voz neutra, apesar do alívio que sentia. Mas tenho algumas perguntas, continuou Marco. Como garantir que as famílias que comprarem as casas tenham condições de mantê-las? Como evitar que virem favelas em 10 anos? Helena havia previsto essa pergunta também. Parte do projeto inclui um programa de educação financeira e manutenção residencial. Além disso, as primeiras 100 famílias serão selecionadas não apenas por necessidade, mas por estabilidade de emprego e compromisso comunitário. E se alguém quiser revender?
Cláusula no contrato que dá primeiro direito de compra de volta à Santana Holdings pelo preço original ajustado pela inflação. Evita a especulação. Marco se recostou na cadeira, claramente impressionado. Diego, você tinha razão sobre ela. Helena olhou para Diego, que estava estudando as plantas, com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. É um projeto excepcional, disse ele finalmente. Profissional, detalhado, inovador. Ele olhou para ela. Exatamente o que esperava. Então aprova? Aprovo, com algumas modificações menores que podemos discutir depois. Diego se levantou. Marco, você tinha dúvidas? Não mais, admitiu Marco, estendendo a mão para Helena. Peço desculpas se fui cético demais. Claramente você sabe o que está fazendo. Depois que Marco saiu, Helena e Diego ficaram sozinhos na sala de reuniões. Ela começou a recolher seus materiais, tentando manter a compostura profissional. Helena, disse Diego suavemente. Sim? Por que não apareceu ontem? Estava trabalhando. Estava me evitando. Helena parou de organizar os papéis e o encarou. Estava provando um ponto. Que ponto? Que você estava certo em ter contratado um arquiteto, não uma paixonite. Diego fechou os olhos, passando a mão pelo rosto. Helena, sobre segunda-feira... Segunda-feira deixou tudo claro, disse ela. Você tem uma empresa para proteger, investidores para satisfazer, um sócio para tranquilizar. Eu entendo. Entende? Entendo que foi um erro meu achar que podíamos misturar pessoal com profissional. Você é meu cliente. Eu sou sua contratada. É só isso. Diego a estudou por um longo momento. É isso que você quer. É o que é mais sensato. Não foi isso que perguntei. Helena respirou fundo. Diego, você me ofereceu a oportunidade da minha vida. Não vou jogá-la fora por causa de sentimentos complicados. E se eu disser que me arrependo do que aconteceu segunda-feira? Diria que você estava protegendo seus interesses, como deveria. E se eu disser que Marco estava completamente errado? Diria que você descobriu isso depois de ver meu trabalho, como deveria. Diego se aproximou dela, mas Helena recuou instintivamente. Helena, posso ser honesto? Sempre. Passo os últimos 2 dias me sentindo um idiota completo. Por quê? Porque deixei as preocupações do Marco me fazerem duvidar de algo que sabia desde o primeiro dia. Que você tomou uma boa decisão profissional. Que me apaixonei por uma mulher extraordinária. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Helena sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Diego, eu sei, disse ele levantando a mão. Sei que você decidiu manter tudo profissional, e vou respeitar isso. Mas precisava que soubesse que o que sinto por você não diminui em nada meu respeito pelo seu trabalho. Obrigada, disse Helena suavemente. Então somos colegas de trabalho. Somos colegas de trabalho. Diego assentiu, voltando à postura empresarial. Nesse caso, parabéns pelo excelente projeto. Podemos começar os trâmites legais para a aprovação na prefeitura? Podemos, disse Helena. Vou preparar todos os documentos necessários. Perfeito. Nos falamos amanhã, então. Nos falamos. Mas quando Helena saiu da sala, sabia que havia ganhado respeito profissional ao custo de algo muito mais precioso, e não tinha certeza se havia feito a escolha certa. 3 semanas depois, Helena havia se estabelecido numa rotina rigorosamente profissional. Chegava ao escritório às 8h, trabalhava no projeto com eficiência impressionante e saía pontualmente às 18h. Suas interações com Diego eram cordiais, focadas e absolutamente neutras. Era também absolutamente torturante. Você está bem? Perguntou Carla quando Helena voltou ao escritório da arquitetura moderna numa quinta-feira à tarde. Ela ainda mantinha meio período lá, principalmente para não queimar pontes. Estou ótima, mentiu Helena. Por que pergunta? Porque você parece que não dorme há semanas, e sempre que alguém menciona o projeto da Santana Holdings, você fica tensa. Helena não podia explicar que estava dormindo mal porque sonhava constantemente com Diego, ou que ficava tensa porque cada interação profissional com ele era um exercício de autocontrole. É só estresse do projeto. É muita responsabilidade. Helena, Carla se inclinou mais perto. Você pode confiar em mim. Está acontecendo alguma coisa entre você e Diego Santana? Não, disse Helena rapidamente. Somos estritamente profissionais.
Certo, disse Carla, claramente não acreditando. Porque Roberto anda dizendo que Diego perguntou especificamente sobre sua situação pessoal. O coração de Helena pulou. Que tipo de pergunta? Se você estava namorando alguém, se tinha planos de mudar de cidade, esse tipo de coisa. Helena tentou processar a informação. Por que Diego estaria perguntando sobre sua vida pessoal, se eles haviam concordado em manter tudo profissional? Na sexta-feira, sua pergunta foi respondida. Ela estava trabalhando sozinha no escritório quando Diego apareceu na porta, vestindo jeans e uma camisa casual que o fazia parecer mais jovem e perigosamente atraente. Oi, disse ele. Oi, pensei que você tinha viagem hoje. Cancelei, disse Diego, entrando e fechando a porta. Precisamos conversar. Sobre o projeto? Os documentos da prefeitura estão quase prontos. Não sobre o projeto, interrompeu Diego. Sobre nós. Helena sentiu seu estômago se contrair. Diego, conversamos sobre isso, decidimos... Você decidiu, corrigiu ele. Eu apenas aceitei sua decisão. E foi a decisão certa. Foi? Diego se aproximou dela, parando do outro lado da mesa. Porque as últimas 3 semanas foram as mais frustrantes da minha vida. Por quê? Porque tenho que fingir que não me importo com você quando cada célula do meu corpo quer te tocar. Porque tenho que manter conversas educadas e neutras quando quero te perguntar sobre seu dia, seus sonhos, seus medos. Diego colocou as mãos na mesa, se inclinando na direção dela. Porque estou apaixonado por você e fingindo que não estou. Helena sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Diego, deixe-me terminar, disse ele. Sei que você acha que manter tudo profissional é mais seguro. E entendo por quê. Mas, Helena, segurança não é viver. E eu não quero mais apenas existir próximo a você. Quero estar com você. E o que Marco vai pensar? E seus investidores? E... que se danem todos eles, disse Diego firmemente. Helena, construí uma empresa de R$500 milhão. Acho que posso lidar com as opiniões das pessoas sobre minha vida pessoal. Helena se levantou, andando até a janela para colocar distância entre eles. Não é tão simples assim, Diego. Por que não é? Porque você vive num mundo onde pode dar ao luxo de não se importar com a opinião dos outros. Eu vivo num mundo onde minha reputação profissional é tudo que tenho. Diego se aproximou por trás dela. E você acha que estar comigo prejudicaria sua reputação? Acho que as pessoas sempre vão questionar se consegui este projeto por mérito ou por outros motivos, disse Helena honestamente. Mesmo depois da apresentação que fez para Marco? Mesmo depois dos elogios que todos os consultores fizeram do seu trabalho? Especialmente depois disso, disse Helena, se virando para encará-lo. Porque agora, se assumirmos que há algo entre nós, todos vão dizer que você estava protegendo sua namorada quando defendeu meu projeto. Diego ficou quieto por um momento, processando as palavras dela. Então é isso? Disse ele finalmente. Você vai sacrificar qualquer chance de felicidade para proteger sua reputação profissional? Vou fazer o que for necessário para construir uma carreira sólida, disse Helena. Cresci sem nada, Diego. Esta oportunidade é a minha chance de nunca mais depender de ninguém. E você não pode ter independência financeira e um relacionamento? Posso, quando estiver estabelecida o suficiente para que ninguém possa questionar minha competência. E quando será isso? Em 5 anos? 10? Helena não respondeu porque não sabia a resposta. Helena! Diego segurou gentilmente seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Você está com medo. Claro que estou com medo. Não do que as pessoas vão pensar. Você está com medo de se apaixonar por mim. Já estou apaixonada por você, admitiu ela, surpresa com sua própria honestidade. É exatamente por isso que preciso parar. Porque estar apaixonada é um problema. Porque amor faz pessoas tomarem decisões estúpidas, faz pessoas abrirem mão de sonhos, faz pessoas ficarem vulneráveis. Também faz pessoas mais fortes, faz pessoas lutarem por coisas que importam, faz pessoas completas. Diego se aproximou mais, seus lábios a centímetros dos dela. Helena, o que você sente quando estou perto de você? Medo, sussurrou ela. Mais alguma coisa? Viva, admitiu ela, como se finalmente fosse eu mesma. Então por que está fugindo disso? Antes que Helena pudesse responder, Diego a beijou. Foi um beijo suave no início, mas quando ela respondeu, puxando-o para mais perto,
Toda a tensão acumulada das últimas semanas explodiu entre eles. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Helena, murmurou Diego contra sua testa. Eu te amo. Diego, não precisa dizer de volta, só não me afaste novamente. Por favor. Helena olhou nos olhos verdes dele, vendo vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Sabia que estava chegando a outro ponto de decisão, e desta vez a escolha mudaria tudo. Se fizermos isso, disse ela lentamente, fazemos do nosso jeito. Que jeito? Discreto, privado. E o projeto sempre vem primeiro. Sempre, prometeu Diego. E se alguém questionar minha competência por causa do nosso relacionamento, você me deixa me defender sozinha, sem interferir. Isso vai ser difícil, admitiu Diego. Promete. Prometo, disse ele beijando-a novamente. Então estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso, confirmou Helena, sabendo que acabara de tomar a decisão mais arriscada e possivelmente mais certas de sua vida. 3 meses depois, Helena e Diego haviam se tornado mestres na arte da discrição profissional. Durante o dia, mantinham uma dinâmica de trabalho impecável, reuniões focadas, discussões técnicas produtivas e uma cordialidade que não deixava transparecer a intensidade do que acontecia entre eles fora do escritório. Mas à noite eram inseparáveis. Você vai adorar isso, disse Diego numa quinta-feira à noite, guiando Helena vendada pelos corredores de um prédio que ela não reconhecia. Diego, se você me trouxe para algum lugar perigoso, brincou ela, segurando firmemente o braço dele. Confia em mim. Quando ele finalmente retirou a venda, Helena se viu em um apartamento deslumbrante. Não luxuoso no sentido ostentatório, mas com uma decoração perfeita que combinava sofisticação com aconchego. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e ela podia ver que havia sido decorado com cuidado especial. De quem é este apartamento? Perguntou ela, caminhando pela sala de estar. Nosso, disse Diego simplesmente. Helena se virou para encará-lo. Como assim nosso? Comprei na semana passada. Pensei que precisávamos de um lugar que fosse realmente nosso, onde pudéssemos ser completamente nós mesmos. Helena explorou o apartamento, descobrindo uma cozinha moderna, 2 quartos, e um escritório que Diego havia claramente projetado pensando nela, com uma prancheta profissional, iluminação perfeita para desenhar e uma vista inspiradora. Diego, isso é lindo, mas... Ela hesitou. Mas? Você não me consultou. É uma decisão enorme. Diego pareceu ligeiramente desconfortável. Queria te surpreender, pensei que você ficaria feliz. Fico feliz, mas também fico preocupada. Helena se sentou no sofá. Estamos namorando há 3 meses, Diego. Isso é muito rápido para estarmos morando juntos. Não estamos morando juntos, disse Diego, se sentando ao lado dela. É apenas nosso refúgio. Você mantém seu apartamento, eu mantenho o meu. Mas temos um lugar que é só nosso. Era uma solução típica de Diego. Prática, generosa, mas tomada unilateralmente. Helena estava começando a perceber que ele tinha dificuldade em não resolver problemas do jeito que achava melhor. Da próxima vez, me consulta antes de comprar apartamentos para nós? Disse ela, meio séria, meio brincando. Prometo, disse Diego, beijando suavemente sua testa. Mas admite que ficou lindo. Ficou perfeito, admitiu Helena, relaxando nos braços dele. Eles passaram os fins de semana seguintes decorando o apartamento juntos, e Helena teve que admitir que era maravilhoso ter um espaço onde podiam ser completamente autênticos, onde ela podia trabalhar em seus projetos pessoais enquanto Diego cozinhava, onde eles podiam discutir negócios e sonhos sem se preocupar com quem estava ouvindo. Mas manter o relacionamento em segredo estava se tornando cada vez mais difícil. Helena, você está diferente, comentou Carla numa segunda-feira de manhã. Mais feliz. Definitivamente mais feliz. Estou contente com o projeto, disse Helena diplomaticamente. Carla a estudou. Você está namorando alguém. Por que diz isso? Porque você está com aquele brilho de mulher apaixonada e porque chegou hoje com uma blusa que custa mais que meu salário. Helena olhou para a blusa que havia comprado no fim de semana. Diego havia insistido em levá-la para fazer compras, dizendo que ela merecia roupas que refletissem seu sucesso crescente.
Foi uma promoção, mentiu ela. Certo, disse Carla claramente cética. E esse anel? Helena olhou para o anel delicado de diamante que Diego havia lhe dado como presente de 4 meses de relacionamento. Uma data que apenas eles dois sabiam. Era da minha avó. Mentiu novamente, odiando ter que esconder. A situação ficou ainda mais complicada quando o projeto habitacional começou a receber atenção da mídia. Uma revista de arquitetura queria fazer uma matéria sobre o inovador projeto social da Santana Holdings, e Helena seria a arquiteta em destaque. É uma oportunidade incrível, disse Roberto quando soube da matéria. Vai colocar você no mapa nacional. Mas também significava escrutínio público de sua relação com Diego. Estou nervosa, admitiu Helena para Diego naquela noite, no apartamento deles. Por quê? Você merece todo o reconhecimento. Porque vão investigar minha vida. Vão descobrir sobre nós. Diego ficou quieto por um momento, mexendo no vinho que estava preparando para o jantar. E seria tão terrível assim? Diego, conversamos sobre isso. Conversamos há meses. Helena, não podemos esconder para sempre. Por que não está funcionando bem assim? Está? Diego se virou para encará-la. Você está confortável mentindo para seus amigos, inventando desculpas para explicar por que tem roupas caras e joias, fingindo que não me conhece quando nos encontramos em lugares públicos? Helena não respondeu, porque ele estava certo. Estava cansada de esconder, mas também aterrorizada com as consequências de assumir o relacionamento. O que você quer fazer? Perguntou ela. Quero te levar para jantar em restaurantes bonitos, sem nos preocuparmos com quem vai ver. Quero te acompanhar em eventos profissionais como meu parceiro de vida, não apenas de negócios. Quero parar de fingir que a melhor coisa que já me aconteceu é um segredo. E se isso prejudicar minha carreira? E se esconder isso prejudicar nosso relacionamento? Era uma pergunta que Helena não queria enfrentar, mas sabia que precisava. No dia seguinte, a decisão foi tomada por eles. Helena estava saindo de uma reunião com fornecedores quando encontrou Marco no elevador. Helena, que coincidência, disse ele. Estava justamente pensando em você. Sobre o projeto, entre outras coisas. Marco a estudou. Posso fazer uma pergunta pessoal? O estômago de Helena se contraiu. Claro. Você e Diego estão envolvidos romanticamente? Helena sentiu como se o elevador tivesse parado abruptamente. Por que pergunta isso? Porque os últimos meses ele anda mais feliz e focado do que jamais vi. E você... Bem, você está claramente apaixonada. Marco... Helena, relaxe. Não estou aqui para criar problemas. Marco sorriu. Na verdade, estou aqui para dizer que vocês são péssimos em esconder isso. Somos? Diego anda sorrindo quando lê suas mensagens. Você fica tensa toda vez que alguém menciona a vida pessoal dele. E vocês têm uma dinâmica durante as reuniões que é quase íntima. O elevador parou no andar de Helena, mas ela não saiu imediatamente. O que você vai fazer com essa informação? Perguntou ela. Nada, disse Marco. Helena, você é a melhor coisa que aconteceu para Diego em anos, tanto profissional quanto pessoalmente. Por que eu interferiria nisso? Mas você disse que ele estava misturando negócios com prazer. Disse. E estava errado. O trabalho de vocês juntos é excepcional justamente porque se conectam em todos os níveis. Marco segurou a porta do elevador. Meu conselho? Parem de se esconder. Vocês merecem ser felizes publicamente. Naquela noite, Helena contou para Diego sobre a conversa. Marco sabia. Diego riu. Há quanto tempo? Aparentemente somos péssimos atores. Ótimo, disse Diego, puxando-a para seus braços. Então podemos parar de fingir. Diego, ainda estou com medo. Eu sei. Mas Helena, você provou seu valor profissionalmente. O projeto está sendo aclamado pela crítica. Sua empresa cresceu 300% nos últimos meses. Ninguém pode questionar sua competência agora. E, se puderem, então enfrentamos juntos, disse Diego firmemente, como parceiros de verdade. Helena olhou nos olhos dele, vendo amor, determinação e uma promessa de futuro. Está bem, disse ela finalmente. Vamos parar de nos esconder. Tem certeza? Tenho certeza de que te amo, disse Helena. E estou cansada de fingir que não amo. Diego a beijou então, e foi o primeiro beijo deles como um casal que não precisava mais se esconder. 6 meses depois,
Helena estava de pé no meio do que seria a primeira casa construída do projeto, observando os trabalhadores colocarem as últimas telhas. Era uma manhã de sábado ensolarada, e o que antes era apenas um terreno vazio, agora mostrava os primeiros sinais de se tornar uma verdadeira comunidade. Não acredito que está realmente acontecendo, disse ela para Diego, que estava ao seu lado com um capacete de obra e uma expressão de orgulho paternal. Acredite, disse ele, passando o braço ao redor de sua cintura. E é só o começo. Nos últimos meses, depois que assumiram publicamente o relacionamento, a vida havia mudado mais rápido do que Helena jamais havia imaginado. A matéria da revista de arquitetura a havia colocado no mapa nacional, resultando em convites para palestras, consultorias e projetos em outras cidades. Sua empresa havia crescido para 15 funcionários e ela estava considerando abrir um segundo escritório. Senhora Santos, uma voz conhecida a fez-se virar. Era Dona Maria, uma das famílias que Helena havia entrevistado meses antes, uma mulher de 50 anos que trabalhava como doméstica e criava 3 netos sozinha. Dona Maria, como está? Bem, querida, vim ver minha casa nova, disse a mulher, os olhos brilhando de emoção. Não acredito que em 2 meses vou ter as chaves. Helena sentiu lágrimas se formando nos olhos. Era isso que tornava todo o trabalho, toda a pressão, todos os obstáculos válidos, ver pessoas reais sendo impactadas pelo projeto. Quer que eu mostre como vai ficar quando estiver pronta? Perguntou Helena. Adoraria. Elas passaram a próxima meia hora caminhando pela casa em construção, com Helena explicando cada detalhe, desde a cozinha planejada para maximizar o espaço até o pequeno jardim que Dona Maria poderia cultivar. E este quartinho? Perguntou Dona Maria entrando no menor dos quartos. Pode ser escritório, quarto de hóspedes, ateliê, o que você quiser, explicou Helena. Vai ser perfeito para minha máquina de costura, disse Dona Maria, sonhadora. Sempre quis ter um cantinho só para trabalhar. Quando Dona Maria foi embora, Helena e Diego caminharam lentamente pelo terreno, observando o progresso da construção. Você sabe que mudou a vida dela para sempre, né? Disse Diego. Nós mudamos, corrigiu Helena. Isso só foi possível porque você teve coragem de investir em algo diferente. E porque você teve visão para criar algo especial. Eles pararam no topo de uma pequena colina no terreno, de onde podiam ver todo o projeto se espalhando abaixo deles. Casas em diferentes estágios de construção. A escola que começaria a ser erguida no mês seguinte, a área comercial planejada. Diego, disse Helena, posso confessar algo? Sempre. No começo achei que você era só um rico entediado tentando comprar uma consciência limpa. Diego riu. E agora? Agora sei que você é um visionário tentando mudar o mundo. Uma casa de cada vez. E você? Perguntou Diego, se virando para encará-la. O que descobriu sobre si mesma nesses meses? Helena pensou por um momento. Descobri que sou mais corajosa do que pensava, mais forte, e que posso ter uma carreira incrível e um grande amor ao mesmo tempo. Sobre esse grande amor, Diego se ajoelhou no meio do terreno empoeirado, tirando uma caixa do bolso. Diego, o que você está fazendo? Perguntou Helena, o coração disparando. Helena Martins, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado deslumbrante. Você me ensinou que a melhor arquitetura não é sobre construir estruturas, mas sobre construir vidas. Quer construir uma vida comigo? Lágrimas rolavam pelo rosto de Helena, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado no meio do projeto que haviam criado juntos. Sim, sussurrou ela. Sim, quero construir uma vida inteira com você. Quando Diego colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Helena podia ouvir aplausos ao longe. Virando-se, viu que vários trabalhadores haviam parado para assistir ao pedido de casamento e agora comemoravam com eles. Acho que não vai ser um noivado secreto, brincou Diego. Não quero mais segredos, disse Helena beijando-o novamente. Quero que todo mundo saiba que encontrei meu parceiro perfeito. 2 anos depois, Helena estava de pé na varanda da casa que haviam construído para eles, no centro da comunidade, observando crianças brincarem na pracinha que ela havia projetado. O projeto Cotia havia sido um sucesso absoluto. Não apenas as 200 casas originais haviam sido vendidas, mas a comunidade havia crescido organicamente, com novos comércios, serviços
e até mesmo uma pequena clínica médica. Como foi a reunião com os investidores de Brasília? Perguntou Diego, chegando em casa do trabalho e encontrando-a na varanda. Aprovaram o projeto, disse Helena, se virando para abraçá-lo. Querem que repliquemos o modelo em outras 6 cidades. Helena, isso é incrível, exclamou Diego. Você está criando um movimento nacional. Estamos criando, corrigiu ela. Santos em Santana Holdings está oficialmente se tornando a maior empresa de habitação social inovadora do país. Diego a girou pela varanda, ambos rindo. Quando a colocou no chão, segurou seu rosto entre as mãos. Você percebe o que conseguimos? Disse ele. Em 2 anos, mudamos a forma como o Brasil pensa sobre habitação popular. E estamos só começando, disse Helena. Os projetos em Minas e no Nordeste vão ser ainda maiores. Senhora Santana, disse Diego, usando o nome de casada dela que ainda a fazia sorrir. Você é extraordinária. Senhor Santos, brincou Helena. Diego havia insistido em adicionar o sobrenome dela ao seu quando se casaram. Você não fica atrás. Eles se beijaram na varanda da casa que representava tudo o que haviam construído juntos. Não apenas uma vida, mas um legado. Uma empresa que transformava sonhos em realidade, uma família que estava crescendo. Helena estava grávida de 3 meses, e a prova de que amor verdadeiro e ambição profissional podiam caminhar lado a lado. Sabe o que mais amo em nossa história? Disse Helena, encostando-se no peito dele. O quê? Que tudo começou com uma pergunta simples. Quer que eu faça do meu jeito ou do seu? E eu respondi que queria ver o seu, lembrou Diego. E agora estamos fazendo do nosso jeito, disse Helena olhando para a comunidade que haviam criado juntos. Sempre do nosso jeito. Quando o sol se pôs sobre Cotia, pintando as casas com tons dourados, Helena e Diego sabiam que haviam encontrado algo raro, uma parceria perfeita em todos os sentidos, e que essa era apenas a primeira página da história que continuariam escrevendo juntos. Uma casa, um sonho, uma vida de cada vez.